Boa tarde, irmãos. Boa tarde a todos. Essa música que a gente cantou, né? Hosana, Hosana. Eu não sei se todos sabem, né? Mas eu não sabia que ia cantar essa música. Mas o Senhor sabia. Hosana significa vem nos socorrer, Senhor. Vem nos socorrer. E talvez alguns de nós não sabíamos. Mas eu creio que o Espírito Santo que habita em nós sabia. E foi isso que ele clamou dentro de nós durante esse louvor. Amém? E baseado nessa fala, vem nos socorrer, Senhor. Eu queria pedir que a gente abrisse no Salmo 46. Ele é o texto base daquilo que Deus colocou no meu coração para esse tempo, né? É um texto que eu tenho vivido ele, buscado viver, buscado crer nele, buscado fazer com que ele traga a paz que eu preciso no meu dia a dia e nas minhas decisões. Amém? Uma palavra muito simples, irmãos. Pegando a fala de Jojó da semana passada, se for muito rápido, ainda bem que temos os pastores para nos ajudar. Amém? Mas, sem dúvida alguma, creio que é algo que Deus tem falado muito comigo. Eu queria repartir com a igreja. Amém? Tu abre, por favor, mano. O Salmo 46, irmãos, um salmo muito conhecido, né? Fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Irmão, será que a gente pode imaginar enquanto lê isso? Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no lago, e ele termina dizendo assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que texto, irmãos, né? Que texto. Um texto tão conhecido de nós, né? Eu confesso que eu já li esse texto tantas vezes e em muitos momentos da minha vida, né? Normalmente em momentos que eu estava bastante aperreado, tá certo? E eu me peguei pensando nesses últimos dias que me parece que esse texto virou um texto de bolso. E quando isso acontece comigo, com Rafa, o que ocorre, né? O que ocorre é que vira algo mecânico, que eu leio e não vivo e não paro para pensar o quão precioso é o que está escrito nesse texto, né? Então, em alguns momentos eu perdi o que verdadeiramente o Espírito Santo quer comunicar para mim, consequentemente para nós, através desse salmo. As verdades inabaláveis que contém nele, que são vida e, sem dúvida alguma,
nos ajudam a caminhar, a continuar, né? Então, como eu falei, né, esses dias o Senhor me fez revisitar esse texto, me fez voltar para esse texto, mas com um olhar diferente, E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje, né? Eu estive recentemente, né, vivendo algumas questões da vida, né, do dia a dia, lutas, decisões que a gente passa na nossa vida. E Raquel falou para mim uma coisa que ficou muito marcada assim no meu coração. Ela disse assim: Rafa, dessa vez você tem que fazer diferente. Dessa vez você tem que fazer diferente. Você tem que crer que o Senhor está no controle e você tem que buscar o conselho do Senhor, né? Algo tão simples, né, irmãos, mas que é do que eu precisava. É do que eu precisava ouvir. E glória a Deus, né? Porque somos um. Amém? Então, Deus me fez olhar esse texto de uma maneira diferente. Então, eu fui meditar, ler sobre esse texto, e eu vi que as palavras do Salmo 46, eles falam de uma pessoa que tem uma fé forte. A pessoa que escreveu esse salmo, ele tinha uma fé muito forte. Ele sabia quem era Deus, irmãos. Ele sabia o que Deus podia fazer, porque ele já tinha visto o que ele já fez. Alguns acreditam, né, que esse texto ele foi escrito após o livramento do povo de Israel, da investida dos assírios, que está lá em 2 Reis 19, né? Eu não tenho certeza, tá certo? Mas eu penso que o contexto se aplica muito bem a esse salmo, e eu queria que a gente entrasse um pouquinho, né, no texto de Reis, né? Logo após a queda do reinado de Salomão, o reino de Israel se dividiu, né, entre o reino de Israel e o reino de Judá, e basicamente todos os reis de Israel foram maus diante do Senhor, e todos esses reinos foram atacados e conquistados. E alguns reis de Judá permaneceram firmes, permaneceram crendo no Senhor. E é sobre o rei Ezequias, um rei de Judá, que trata essa passagem, né? Está escrito lá em 2 Reis 18 que não houve nenhum rei em Israel que confiou no Senhor como Ezequias confiou. Então, quando os assírios começam a atacar ali Israel, tanto na parte de Israel como na parte de Judá, era uma guerra assim, irmãos. Os assírios eles tinham muita tecnologia comparada com Israel, e eles faziam uma forma de entrar ali e conquistar, que ele separava os povos, o que impedia os povos de se juntarem novamente e, consequentemente, enfraquecia, né? E é justamente nessa tentativa de invadir ali o reino de Ezequias que o rei assírio chega e tenta envergonhar a fé de Ezequias no Senhor diante do povo. A palavra fala que ele fala em hebraico, né? Tentando desfazer aquilo que Ezequias queria que o povo acreditasse. E aí ele manda uma mensagem ao rei Ezequias, né? Lá em 2 Reis 19, 10, ele manda uma mensagem ao rei Ezequias e ele diz assim, né? Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixem que o seu Deus em que você confie o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram em todas as terras, como as destruíram totalmente? Você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telessar? Onde está o rei de Amate, o rei de Árpade
e o rei da cidade de Sepharvaim, de Ena e de Ivá. Então, ele claramente aqui, irmãos, ele afronta Ezequias dizendo assim, olha, não deixem que ele te engane, porque os outros povos que eu conquistei, eles tinham também os seus deuses. E nós o destruímos. Com vocês não será diferente, né? Então, a gente percebe, irmãos, nesse texto, né, claramente uma afronta. Ele foi de confronto a Deus, ele foi de confronto ao seu povo, e essa mensagem chegou ao rei Ezequias, o rei que está escrito que não houve nenhum em Israel que confiou em Deus como ele confiou. E a palavra fala, irmãos, lá em 2 Reis 14, a gente vai ler daqui a pouco, que quando o rei Ezequias recebeu essa carta, a primeira coisa que ele faz quando vê isso, que se fosse eu me sentiria estremecido como homem, né? Porque imagina os caras poderosos, cheios de aparatos experimentais para nos atacar, tentando invadir e acabar ali com a gente. E a primeira coisa que Ezequias faz quando lê essa carta, ele toma uma atitude. Sabe qual foi a atitude dele, irmãos? Sabe qual foi a primeira atitude de Ezequias diante da tribulação que ele já estava vivendo e que podia aumentar muito mais? Ele foi orar. Ezequias 14, 2 Reis 19, 14 diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e orou diante do Senhor, dizendo: irmãos, ele não tomou nenhuma resolução. Ele não decidiu nada, irmãos, nada. Ele não teve nenhuma atitude, nenhum posicionamento. A primeira coisa que ele fez foi orar. Tão diferente da maneira como eu ajo em alguns momentos, irmãos, sendo muito em família aqui com vocês. Às vezes eu tento resolver as coisas achando que eu posso fazer com as minhas próprias mãos, né? A postura do rei, que mais confiou em Deus, isso está escrito na Bíblia, diz que ele levantou a carta e orou diante do Senhor, dizendo assim: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e as terras. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, era o rei da Assíria que estava tentando ali afrontar Ezequias, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitas por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos deles, porque para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Irmãos, os reis da Assíria podem ter detonado todas as nações. Eles podem ter detonado todas as nações, mas a nós, que somos os filhos de Deus, não. A nós não, irmãos. Então, o salmista começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Salmo 46 começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Sim, uma fortaleza que não foi construída por mãos humanas.
Os deuses que foram construídos por mãos humanas, todos esses foram destruídos. Mas o nosso Deus, não. Entende que essa fortaleza é inabalável. Entende que essa fortaleza é indestrutível, porque ele não habita em pedaços de madeira. Ele é o Deus forte, poderoso, o dono de tudo, o dono do universo e das nossas vidas. Essa fortaleza não foi construída por mãos humanas, mas também, irmãos, trazendo aqui para a nossa realidade, essa fortaleza ela não é construída pelo nosso conhecimento, não pelo nosso mérito, e nem por nada que as nossas mãos possam fazer, irmãos. A nossa fortaleza é construída pelo Deus vivo. E tudo nas nossas vidas que for feito pelo Senhor será inabalável. Quando eu li esse texto, eu disse: Senhor, eu quero construir as tuas fortalezas, Senhor. Eu quero que as tuas fortalezas, Senhor, sejam construídas em todas as áreas da minha vida. Sabe para quê, Senhor? Para quando vier o rei da Assíria, ela seja inabalável. Amém. Então, voltando para o texto de Reis, né? 2 Reis 19, 20. Após a oração de Ezequias, né? O profeta, que os reis tinham deixado de ouvir, mas Ezequias continuava ouvindo os profetas. O profeta Isaías manda uma mensagem para Ezequias após essa oração. Lá em 2 Reis 19, 20, ele diz assim: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Continuando, lá no 32, vamos pular do 20 para o 32, e até o 34, ele diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, Isaías falando para Ezequias: Assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra elas. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque eu, o Senhor, defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Assim disse o Senhor para mim, irmãos. Assim disse o Senhor para mim. Rafa, as fortalezas, os castelos que você construiu em mim, em mim, venha o que for, não será destruído. Amém? E aí, irmãos, depois dessa verdade, né, dessa mensagem do Senhor, a gente volta para o Salmo 46, a gente já leu que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aí ele diz assim: socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, irmãos. Irmãos, a nossa fortaleza é o Senhor. A gente precisa perceber que Ele também foi para Ezequias e é para todos nós que somos o seu povo, socorro e auxílio bem presente na hora das tribulações. Irmãos, Ele vem para nos socorrer. Será que a gente pode crer nisso com uma fé inabalável, com uma fé construída numa fortaleza inabalável, no Deus que não habita em templos humanos, no Deus que não é o Deus que os reis da Assíria destruíram?
Ele vem para nos socorrer. Ele vem, irmãos. Vamos continuar orando e entregando tudo ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele vem. Ele já está cuidando de nós, sem a gente ver. Ele já está cuidando. Mas eu creio, irmãos, que muitos... Deus, quando eu escrevi esse texto, Deus colocou no meu coração para eu deixar isso ressaltado, mas eu creio que muitos hoje aqui, assim como eu, precisavam ouvir essa palavra. O Senhor vem te socorrer na hora da tribulação. Amém. Irmãos, para ilustrar o que eu quero dizer, eu queria contar uma história. Só que essa história, ela é uma história real. Essa história aconteceu. Essa história é verdade. E não foi uma pessoa que contou para mim, que contou para mim, que contou para mim, que contou... Na verdade, eu falei tudo errado, né? Foi uma pessoa que contou para outra, que contou para outra, que contou para outra. Não. Essa pessoa, ela falou para mim, diretamente. Essa pessoa, uma pessoa muito próxima a mim. Eu vou começar a história dizendo assim, um homem decidiu fazer uma viagem de carro. Essa viagem tinha, em média, 800 quilômetros de distância. E, assim, o normal é que você faça essa viagem numa média de 10 horas a 12 horas de viagem, né? Vamos considerar aí que você vai a 80 quilômetros por hora, né? É uma velocidade média. Mas tem gente que faz em menos, né? Acontece, mas assim, não é o adequado, né? Aí ele fala assim, ele decidiu fazer essa viagem de carro, né? Junto com a sua esposa e a sua filha de 8 meses. Essa pessoa não sou eu, tá, irmãos? Que parece bem que sou eu, mas não sou eu não, tá certo? Como eu falei, só deixando claro, não sou eu. Junto com a sua esposa, isso não teria nenhum problema em ser, mas não sou eu. Que às vezes a gente fica curioso para saber quem é, né? Junto com a sua esposa, eu fico, mas junto com a sua esposa e a sua filha de 8 meses, né? Né? Que às vezes Paulinho contou a história aqui, você fica doidinho para saber quem é, ele não fala de jeito nenhum, vê? Aí ele fala assim, então ele fez essa viagem junto com a sua esposa e a sua filha de 8 meses, né? Irmãos, no meio da estrada, seu carro quebrou. Ainda era dia. Não havia sinal de celular, não haviam casas por perto, oficina. Quebrou num breu, irmãos, era um breu. Então ele não tinha celular, ele não tinha casa por perto, ele estava no meio do mato, isso ele me falou. Ele estava no meio do mato, a vários quilômetros para frente e vários quilômetros para trás de mato, certo? Ou seja, não tinha nada. Irmãos, o desespero começa a bater, né? Porque você não sabe o que fazer, o celular não pega, você começa a dar a mão assim na estrada desesperado, pedindo para alguém lhe ajudar, você está com uma criança de 8 meses no carro, a esposa sozinha, você não sabe se vai, ou você deixa alguém lá, porque se você vai deixar sua filha e sua esposa lá, mas também vai anoitecer, o que é que você faz, né? Aí você começa a dar a mão, né? Dar a mão e ninguém para o carro, e o dia começa a ir embora, e aí essa pessoa decidiu sair em busca de ajuda, né? Com o coração na mão, mas não tinha mais opção, ele precisou sair, e ele precisou deixar a esposa e a filhinha dele no carro. No meio do nada, mas não tinha outra opção. Caso contrário, no seu pensamento, né? Iria anoitecer, estaria tudo perdido, né? E quando ele começa a andar, ele me falou que passou 1 hora andando e percebeu que não tinha nada perto. Ele passou meia hora andando, na verdade, deixa eu corrigir aqui. E depois voltou essa meia hora, então ele passou 1 hora e percebeu que não tinha nada perto. E detalhe, eu me lembrei, eu não escrevi aqui, nós, que éramos a família, né? A gente começou a ficar preocupado aqui, porque o tempo estava passando, a gente não conseguia falar com ele. Então, tinha o nosso lado também, né? A gente não sabia o que estava acontecendo, porque ele não chegava. Ele não chegava e já tinha passado a hora dele chegar, né? E aí, irmãos, quando chega lá,
ele volta a se desesperar. Ele começa a clamar e clamar a Deus por socorro. Aí eu pergunto a vocês, será que até agora, nessa história, o Senhor não esteve com eles? Quando eu disse, irmãos, que o Senhor vem, Ele vem. Mas eu quero dizer que Ele vem de uma forma sobrenatural que tu não espera na tua vida, mas Ele já está aqui, cuidando de nós. Será que o Senhor não esteve com esse homem durante todo esse tempo, guardando a sua filha, sua esposa, guardando a sua andada, guardando a nós, que éramos família, estávamos aqui? Quantos livramentos, irmãos, ocorreram e eles nem sabem? E quantos ocorreram e eles sabem? Ele me contou que teve uma hora que chegou uma pessoa lá no meio do nada, completamente assim, fora de si, com uma foice desse tamanho, e ficou rondando o carro. E eles oraram para ir embora, para sair, né? E até que quase no pôr do sol, né? Quase no pôr do sol, ali anoitecendo, né? No crepúsculo da tarde, né? Alguém decide parar e ajudar. Um anjo do Senhor, né? Sim. Esse homem já me relatou que acredita que foi um anjo. Eu acredito junto com ele. Porque o nosso Deus envia anjos, sim, irmãos, para nos socorrer. Amém. Esse anjo para, um homem de bem, não de mal, para num caminhão, amarra o carro, leva esse homem e a sua família puxados no caminhão. Ele me disse que por mais ou menos 1h30 esse caminhão andou até chegar na próxima cidade. Ele para o carro na oficina, consegue o sinal, liga para a família, ficamos todos tranquilos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Deus sempre esteve com você, irmãos. Deus sempre esteve. Não foi só na hora que chegou o caminhão, não. Não foi só na hora da resolução, não. Deus sempre esteve com você. Mas eu quero que você creia junto comigo, porque eu creio nisso, que Ele vem de uma forma sobrenatural. Amém? Sabe por quê? Porque o Salmo 46 diz que Ele defenderá esta cidade. Porque essa cidade é a cidade de Deus. Ainda que estejamos em um momento que as águas estão tumultuando, os montes estremecendo, existe um rio, irmãos, no meio desses problemas, cujas correntes alegram a cidade de Deus e nos levam à morada do Deus Altíssimo. A palavra fala, o Salmo 46, que o nosso Deus está no meio dela. Amém. Deus nos ajudará desde o romper da manhã. Lembra da história? Deus estava lá desde a hora que o carro quebrou, irmãos. Amém. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu não consigo lembrar de outra música, irmãos. Eu não consigo lembrar de outra música. Que diz assim, ó. Existe um rio, Senhor. Irmãos, quando o Fernando levantou, pediu para que a gente falasse, se levantasse, né, e orasse e cantasse com aquilo que o Senhor mais se agrada. Isso já estava no meu coração, irmãos, da gente fazer isso agora. Eu queria que a gente se levantasse e, a capela, a gente cantasse juntos essa música. Sabe por quê? Porque no meio da tribulação existe um rio que nos leva à cidade de Deus. Amém? Amém. Existe um rio, Senhor. E fui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio
Esse rio é a nossa vida, irmãos, a nossa casa, no nome de Jesus. Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e nas suas fúrias os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Podem sentar, amém. Glória a Jesus. Mateus, tu bota aquela imagem, por favor. Irmãos, eu vi essa imagem recentemente na internet. E acho que essa imagem tem tudo a ver com o Salmo, né? Porque essa imagem ela foi feita por um fotógrafo e ele relatou na reportagem, eu mostrei ontem, não estava muito bem lembrado, mas eu mostrei ontem a Ellison, né? E Ellison disse a mim que tinha visto essa imagem e ele disse, eu fui pesquisar realmente, ele leu a reportagem, eu fui para ter certeza para falar aqui, né? Ele passou 3 anos, irmãos, o fotógrafo esperando, observando o Cristo Redentor, né? Lá na imagem lá, para tirar essa foto, né? Que foto linda, né? O Cristo segurando a lua, né? Eu vi essa imagem faz uns 15 dias, né? E na mesma hora Deus me lembrou, isso não é apenas uma foto, Rafa. Está acontecendo agora. O cara passou 3 anos para tirar essa foto, não sabia ele que o Cristo, o Senhor, estava segurando tudo. Só não permitiu que ele visse, né? Na verdade, só ele não quis ver, né? Isso está acontecendo agora, irmãos. A gente pode não estar vendo, mas está acontecendo agora. A palavra fala lá em Isaías 40:12 assim: quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmos e recolheu numa medida, Isaías 40:12, e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanços. Esse foi o Senhor Jesus. Hebreus 1:3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Irmãos, Ele sustenta o universo. Ele está nos sustentando. Irmãos, compartilhando o íntimo do meu coração aqui com vocês. Quando eu vi essa foto, e eu li, na mesma hora o Senhor me levou, há uns 15 dias, a ler esse texto. O Senhor falou para mim assim, olha, a minha mão é grande. A palavra fala que Ele tem o oceano em suas mãos, né? E fala que ele fez a medida do céu a palmos. O Senhor falou assim, Rafa, a minha mão é grande para acolher todo o universo, mas ela é pequena para acolher você, de tal forma que nenhum de nós nos sintamos que estamos em um lugar que não pertence a nós. A mão do Senhor, irmãos, é grande, Ele sustenta o universo, Ele está segurando tudo agora, inclusive a nós. Mas quando a gente chega perto dEle, a gente se derrama e confia, como Ezequias. A mão dele fica tão pequena, tão pequena, tão pequena, que nos cabe dentro e a gente se sente completamente protegido. Talvez seja aí que a gente percebe que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Uma fortaleza inabalável. Amém. Amém. No versículo 8, irmãos, do Salmo 46, né? Ele nos chama
né? O salmista nos chama para contemplar as obras do Senhor. No Salmo 46:8, ele diz assim: venham contemplar as obras do Senhor. Eu disse há pouco que ele vem, ele vem. E se a gente olhar um pouco, irmãos, para as obras do passado, se nós olharmos um pouco para o que ele já fez no passado, iremos contemplar, cheios de fé, para o que ele irá fazer. Amém. No versículo 10 do Salmo 46, ele finaliza de uma maneira assim, né, irmãos? Depois de tudo que o Senhor falou para mim, né? Ele diz assim: olha, diante de tudo isso, depois de tudo que eu já fiz, aquietem-se, te acalma e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Aleluia. Irmãos, para finalizar, né, dizem, né, que Martinho Lutero, ele compôs aquele hino, Castelo Forte. Se você não conhece, eu vou ler ele aqui daqui a pouco, né? Por volta de 1521, entre 1521 e 1529. E dizem que foi baseado no Salmo 46, né? O contexto que ele passava ali é que quando ele soube que havia sido convocado pelo imperador da Alemanha para ir em sua presença, o imperador tinha chamado ele para ir em sua presença, explicar sobre o ensino, né, que ele, o reformador, estava fazendo. Dizem que, naturalmente, quando ele é chamado, irmãos, há alguns anos atrás, há vários anos atrás, outras pessoas haviam sido queimadas por causa do que Lutero estava fazendo, né? Então, havia o risco, né, de Lutero ser condenado e ir à fogueira, né? E dizem, né, que na ida, né, quando ele avista o castelo de Worms, né, que é onde o imperador estava, ele lembra do Salmo 46. Ele vê aquele castelo do imperador, viu? E ele diz assim, ó, castelo forte é o nosso Deus, não é esse não. Espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Irmãos, que fé, viu? O cara estava indo lá se explicar para o imperador. Ele vê um castelo, a muralha do imperador lá. Aí ele olha e diz assim, ó, castelo forte não é esse não, castelo forte é o nosso Deus. Espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhas tais, e as astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Será que a gente pode pedir ao Senhor a fé que colocou em Lutero quando ele viu ali aquela fortaleza, dizer, olha, não é esse o castelo forte. Não é esse o castelo forte. Castelo forte é o meu Deus. Espada e bom escudo, e com o seu poder ele irá nos defender. Amém. Irmãos, ele é o nosso castelo forte. Irmãos, quando eu terminei de escrever essa palavra, assim que eu terminei de escrever essa palavra, naturalmente ninguém sabia, né, que eu tinha contado essa história. Essa pessoa que viveu essa história que eu contei, ela me mandou um versículo. E eu queria ler esse versículo aqui para terminar, irmãos. Deus existe, irmãos. Tem coisas que até o matemático, o estatístico, assim, raiz, né? Não é como eu, não, porque eu não sou raiz, não. Eu sou de Jesus, tá certo?
Rapaz, Deus existe, cara. Tem coisas que... Deus existe, irmãos. Ele mandou uma mensagem para mim, um versículo, fazia tanto tempo que eu não falava com ele. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim, 2 Crônicas, capítulo 20. A versão que ele colocou para mim foi a Almeida Revista, mas eu vou ler nessa versão dele para ser fiel aqui ao que ele me mandou, né? Literalmente. Ele fala que, 2 Crônicas, capítulo 20, 17, diz assim: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã, segunda-feira, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. A mesma pessoa que eu escrevi essa história, que ele viveu, disse, olha, nessa peleja, irmãos, nessa peleja não tereis de pelejar, porque o Senhor será convosco. Amém. E o Senhor nos diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Aleluia, Senhor. Bom, eu não sei cantar essa música, mas Rosa e Joel sabem. E venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. Ai, nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Aleluia! Obrigado, Joel e Rosa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos que nos ajudam na ceia podem vir. Nós vamos cear. Aleluia. Queridos, Deus nos providencia tudo. Deus nos providencia o socorro. Deus nos providencia esse lugar seguro. Quem está precisando aqui de um lugar seguro? Ah, Senhor, como nós precisamos dEle. Ele que nos proporciona tudo isso. Certamente a experiência desse querido irmão com a sua família não é a única, não é exclusiva. Temos sido, por Deus, protegidos, guardados, socorridos. Socorros de Deus que nós vamos só saber e descobrir nos céus.
e aqueles que a gente já sabe que foi da parte do Senhor. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, eu queria que você entendesse isso, que Deus também nos providenciou um Salvador. E Ele, Cristo Jesus, foi dado por nós. Paulo diz que recebeu do Senhor o que também nos está entregando, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, depois você com calma na tua casa, você vai ler nos evangelhos, que noite foi essa que Jesus foi traído? Você sabe o que Jesus estava celebrando naquele dia como judeu? Ele estava celebrando a Páscoa. E na Páscoa havia uma ordenança em Êxodo capítulo 12. Antes do anjo da morte passar, presta atenção a isso. O Senhor manda as famílias de Israel se juntar naquela noite. Pegar um cordeiro perfeito, sem defeito. Assá-lo e comê-lo. Pegar o sangue desse cordeiro e colocar nos umbrais da sua porta. A Bíblia fala que o povo foi dividido por família. Um cordeiro para uma família pequena. E o anjo passava. E na casa onde não estava celebrando aquele momento que foi conhecido como a Páscoa, e nas suas portas estava o sangue daquele cordeiro, o primogênito daquela família morreria. E Jesus estava celebrando com os discípulos nessa noite que ele foi traído, e que nós celebramos a ceia. Jesus estava celebrando naquele dia a ceia com os discípulos, e ele era o cordeiro que estava sendo por todo Israel naquela noite comido. Paulo fala que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Então entenda isso. Nós cantamos aqui hoje que ele é a fragrância suave. Mas você sabe como para Deus a fragrância subia? Quando o sacrifício era queimado. Por mais que você e eu nos sacrifiquemos em louvor e adoração, em uma vida sincera, o aroma mais suave que subiu aos céus foi o sacrifício de Jesus por nós. Foi perfeito. E nessa noite, pasmem, Jesus celebra a Páscoa com Judas, com Pedro, que o negaria pouco tempo depois. O que eu quero dizer com isso? Que apesar de nós, Deus providencia tudo. Tudo. Não se trata de mérito nosso. Se trata dele. Ele é um Deus de bondade. Ele é um Deus de misericórdia. Não ignore que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. É Ele. Tudo Ele providenciou. E providenciou para si o Cordeiro perfeito. Então eu queria que os irmãos entregassem o fruto da videira, que é o suco aqui de uva, e o pão, mas não coma até nós concluirmos aqui. Enquanto o Rafa estava ministrando, eu estava falando com o Lequinho, eu nunca ouvi tanto essa semana aquela música de Ana Paula Valadão, que fala exatamente desse cenário do rei com Senaqueribe. Eu não sei se eu vou cantar direito aqui não, né? Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mais uma. Tu sabe cantar, Audrey? Vem cá, vem pra cá.
Não, Pedro sabe não, vem. Não, eu chamei Rosa, vou te chamar, vem. Vem cá, Audrey, não tem problema. Cadê as irmãs? Vem cá, Gi. Jane. De perseguição, dia de vergonha. Jane, vem, Jane. O levantou a voz. Vamos lá. No seu nariz e um freio na sua boca. E farei. No microfone, Jane. Nenhuma flecha atirará. Continua. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou A voz arrogante. porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha Atirará. Do inimigo enquanto ele foge. não foi contra ti que blasfemou ou levantou A voz arrogante. Todos receberam? Joel, Tem vamos. um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra nós nenhuma Uma flecha. atirará. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Você sabe o que aquele povo fez para que Deus livrasse-os daqueles 400 anos de escravidão? Eles não fizeram nada. Nada que merecesse. Mas Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência não seria extirpada da terra. Pelo contrário, seria como as estrelas do céu e a areia da terra, do mar. Porque Deus, quando dá uma palavra, ela é cumprida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Jesus ceou, Ele disse que faria uma nova aliança conosco. E Ele fez uma nova aliança. Naquela noite Ele disse que o pão que comeríamos era o seu corpo dado por nós. E esse sacrifício foi suficiente para Deus. Então, essa ceia que ceamos todos os meses, eu quero te encorajar a fazer nas tuas casas, separando os teus filhos, tua esposa, teu marido, e celebrando essa verdade de que Deus fez uma aliança conosco através de Cristo Jesus. E nessa aliança, como nós ouvimos aqui, Deus cumpre sempre a sua parte. Sempre. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. E nos garante a entrada sem hesitar na presença de Deus Pai. Ele nos inclui em seu corpo, que é partido por nós. Então estende teu pão. Jesus, em tua memória nós celebramos essa ceia aqui, Senhor, na certeza de que tu nos incluísse no teu corpo, que foi naquela cruz sacrificado por nós, Senhor, naquela cruz maldita que era nossa, mas tu assumiste e subiste para Deus como aroma suave, fragrância eterna diante de Deus.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Por isso examinamos a nós mesmos aqui, Senhor. Porque é o teu corpo que comemos e o teu sangue que bebemos, Senhor. Em memória de ti, até que tu voltes. Podemos comer? Aleluia. Semelhantemente, depois de ceado, ele pegou o cálice e disse que é um cálice da nova aliança. Tu pode levantar? Nós cremos, Senhor, que da tua parte nenhuma aliança é quebrada. Tu cumpres. Aleluia. Glória a Deus. Não há em nós nenhuma expectativa de que tu não cumpres tua palavra. Mas pelo contrário, o nosso coração está firme. Porque olhamos para aquele que é o castelo forte. Castelo forte, inabalável, que sempre está conosco. Sempre está conosco. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Porque pelo teu sangue fazes conosco uma nova aliança. Não com sangue de animais, mas o sangue do Cordeiro perfeito, que nos garante a entrada diante do nosso Deus e Pai. Bendito seja o teu nome, Jesus. Graças te damos, nossa âncora da nossa alma, segura e firme. Nosso castelo forte é o nome do Senhor. Tu pode beber, glória a Deus. Podemos ficar de pé? Aleluia. Eu vou falar um texto aqui, segundo a Reis. Eu pensei que Rafa ia falar, mas não fazia parte do contexto daquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. Mas quero lhe dar mais algumas informações sobre o exército assírio. Eles montavam cavalos, enquanto o exército de Israel, no máximo, eram burricos. Eles tinham aprendido e eram muito bons em atirar flechas. Israel tinha espada, lança e escudo. Eles eram um exército numeroso e preparado, quase como se fosse realmente como um exército de hoje em dia. As cidades tinham muralhas altas, mas eles tinham aprendido a lançar pedras. Eles tinham máquinas de madeira e ferro que batiam contra as paredes e contra as portas das muralhas. Eles tinham aprendido a fazer rampas de acesso. Então eles conseguiam cercar as cidades e subir pelas rampas. E foi esse Senaqueribe que cercou Jerusalém. E foi esta a oração que foi feita por Ezequias. E o Senhor disse: não entrarão nessa cidade. Não entrarão. Pelo caminho de onde vieram, vão voltar. Vou colocar um anzol no seu nariz e levá-lo de volta. Pois bem, 2 Reis 19:35 diz assim: naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria,
levantou acampamento, foi embora, voltou para Nínive, que era a capital da Síria, e por lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque, que ele achava que era o Deus, porque tinha destruído todos os outros deuses, os seus filhos, Adrameleque e Sarezé, o mataram à espada. Esse é o nosso Deus. Amém? Isso está registrado na história. Os livros de história não falam com tantos detalhes, mas falam dessa campanha de Senaqueribe e dessa volta envergonhada para casa. O Senhor disse: você é grande, eu sou o castelo forte. Meu irmão, minha irmã, assim como já foi dito mais de uma vez aqui, o Senhor está nos dizendo, para mim e para você esta noite, Ele é o castelo forte. Se eu e você permanecermos fiéis ao Senhor, Ele permanece fiel. E assim como Ele disse para Ezequias, e depois o texto que Rafa leu, que recebeu da pessoa, do parente dele, é um texto falando de outro rei, Josafá, também cercado por um enorme exército. E o Senhor disse para ele: vai ao encontro dele, nessa batalha vocês não têm que lutar. Essa foi a história de Josafá. Nessa batalha você não tem que lutar, mas vai ao encontro dele. E você vai ver o que é que eu vou fazer. O Senhor está dizendo para mim e para você: não olhe para o tamanho do problema. Continue a olhar para o Senhor. Deus quer revelar para mim e para você um pouco mais da sua grandeza e poder. Do seu maravilhoso socorro bem presente na hora da tribulação. Mas presença bem constante no dia em que não há tribulação também. Amém? O Senhor diz mais uma vez para nós esta noite: não olhe para o tamanho da dificuldade ou do problema. Você, meu irmão, minha irmã, tem olhado muito, mas muito, diz o Senhor, para o tamanho do problema e da dificuldade. Você tem olhado muito para o tamanho da sua impossibilidade, mas precisa olhar para o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, põe a mão na sua cabeça, no seu coração, e diga assim: diga o seu nome, e depois diga: aquiete-se, e saiba que o Senhor é Deus. Ele será exaltado na sua vida. Amém. Amém. Senhor, nos leve em paz para nossas casas. Uma semana de presença de Deus sobre a tua vida e a minha vida, em nome de Jesus. Amém.